Ela cai no chão sem conseguir se defender, as roupas espalhadas, a mala virada e o famo esposo da milionária. Furioso, despeja ainda mais humilhação sobre ela. A idosa tenta respirar, acreditando que ainda tem algum lugar naquela casa. Por um instante, o esposo sorri, convencido de que finalmente venceu. Mas então, o ronco de um carro preto corta o silêncio. A milionária desce, encara a cena, e a expressão dela muda completamente. O que ela está prestes a fazer vai virar tudo de cabeça para baixo, e ninguém ali imagina como. A manhã daquela terça-feira começou envolta em um silêncio frio, uma quietude gélida que parecia emanar das próprias paredes da imponente mansão branca. O único som que ousava quebrar a serenidade artificial do lugar era o ritmo irregular e sofrido de duas muletas de madeira batendo contra o caminho de pedras portuguesas. Toque, arrasta, toque. A cada passo, Dona Inês sentia uma pontada aguda subir pelo quadril, mas ignorava a dor com a obstinação silenciosa de quem já suportou tempestades muito piores do que uma simples artrose. Aos 72 anos, ela carregava no corpo as marcas do tempo, mas na alma, mantinha intacta uma dignidade que a vida dura jamais conseguiu corroer. Em seu braço esquerdo, pendurada com dificuldade, balançava uma sacola de tecido gasta, dentro da qual repousava um tesouro simples, um bolo de fubá com erva doce, ainda morno, embrulhado com zelo em um pano de prato bordado, e uma caixa de remédios manipulados que a filha, Beatriz, precisava tomar para a enxaqueca crônica. Inês parou por um instante para recuperar o fôlego, apoiando o peso do corpo sobre a muleta direita. Diante dela, a casa da filha erguia-se como um palácio inalcançável, com suas colunas altas e janelas de vidro espelhado que refletiam o céu cinzento, mas não permitiam que ninguém visse o que acontecia lá dentro. O jardim era impecável, sem uma folha seca fora do lugar, tão perfeito que parecia proibir a presença humana. Inês ajeitou o casaco de lã bege, uma peça antiga que já vira invernos melhores, e tentou alisar os cabelos brancos que o vento insistia em desarrumar. Ela não queria incomodar, jamais quis. A única intenção era entregar os remédios que o médico havia recomendado com urgência e, se Deus permitisse, ver o sorriso de Beatriz por 5 minutos antes que a filha embarcasse para mais uma daquelas longas viagens de negócios que a consumiam por inteiro. O coração de mãe, sempre inquieto, sentia que precisava apenas daquele breve instante de conexão. No entanto, antes que sua mão trêmula pudesse sequer alcançar a campainha dourada, a porta maciça de madeira nobre foi aberta com uma violência repentina. O estrondo fez Inês recuar um passo, desequilibrando-se levemente. Na soleira, bloqueando a entrada como um guardião impiedoso, estava Rogério. O marido de Beatriz vestia um terno impecável, de corte moderno e tecido caro, mas seus olhos estavam em brasas, carregados de um desprezo que ele nem se dava ao trabalho de disfarçar. Ele não olhou para o esforço que aquela senhora havia feito para atravessar a cidade de ônibus. Ele olhou apenas para as muletas, para o casaco velho e para a sacola de pano que destoava da elegância daquele hall de entrada. A presença dela ali, naquele cenário de riqueza calculada, parecia ofendê-lo pessoalmente, como se a fragilidade da sogra fosse uma mancha no quadro perfeito que ele pintava para o mundo. O que a senhora pensa que está fazendo aqui a essa hora? A voz dele não foi um cumprimento, mas um grito contido, cortante como lâmina de barbear, que abriu a narrativa daquele dia como uma ferida exposta. Já não conversamos sobre aparecer sem avisar? Isso aqui não é a casa da mãe Joana onde se entra quando bem entende. Beatriz está em uma reunião importantíssima por vídeo. A senhora tem noção do quanto atrapalha? Inês sentiu o rosto queimar, uma mistura dolorosa de vergonha e susto. Ela apertou a alça da sacola com mais força, os nós dos dedos ficando brancos, e tentou sustentar o olhar do genro, embora seus olhos já estivessem marejados. A crueldade daquela primeira frase não era apenas uma humilhação momentânea, era o anúncio de um calvário emocional que ela ainda não sabia, mas que se estenderia pelas próximas semanas. Com a voz baixa, quase um sussurro rouco, ela tentou se justificar, buscando palavras que pudessem amolecer aquela barreira de gelo. Bom dia, Rogério. Me desculpe, meu filho. Eu não quis atrapalhar.
Ela fez uma pausa, engolindo em seco. É que a Beatriz me ligou ontem à noite. Disse que a cabeça estava estourando de dor. Eu fui na farmácia de manipulação pegar o remédio novo assim que abriu. E trouxe um bolinho que ela gosta. Só queria deixar nas mãos dela e dar um beijo de boa viagem. É coisa rápida, eu juro. Não vou tomar o tempo de ninguém. Rogério soltou um riso nasalado, carregado de escárnio. Ele olhou para o relógio de pulso ostensivo e depois voltou a fixar os olhos na sogra, cruzando os braços de forma autoritária. Para ele, aquela bondade resiliente de Inês, aquela insistência em cuidar, era apenas um estorvo, uma lembrança constante de uma origem humilde que ele desejava apagar da vida da esposa. Ele via na sogra uma ameaça ao controle absoluto que exercia sobre a rotina da casa. Um bolinho? Ele repetiu a palavra com nojo, como se ela tivesse trazido lixo para dentro da mansão. A senhora acha mesmo que a Beatriz, uma executiva internacional, vai comer massa gordurosa antes de uma viagem? Pelo amor de Deus, dona Inês, cresça. A senhora vive num mundo que não existe mais. E sobre o remédio, deixe aí no chão da varanda. Eu pego depois que a faxineira desinfetar a embalagem. A ordem caiu sobre Inês como um peso físico. Deixar o remédio no chão, como se fosse uma entrega qualquer, como se o afeto que o acompanhava não valesse nada. Ela olhou para o chão de mármore da entrada e depois para o rosto impassível de Rogério. A mansão, que um dia parecera um sonho realizado para sua filha, transformava-se diante de seus olhos em um símbolo de exclusão. Mas ela não arredou o pé. O amor de mãe era teimoso. Eu espero, Rogério, disse ela, com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. Eu espero ela terminar a reunião. Posso ficar sentada aqui no banco do jardim. Não me importo com o frio. Só quero entregar na mão dela. Por favor. Rogério semicerrou os olhos, percebendo que a fragilidade física daquela mulher escondia uma força moral que o irritava profundamente. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, obrigando-a a recuar mais um pouco para não cair. A senhora quer esperar? Pois bem. Ele apontou para o banco de ferro gelado, longe da proteção do telhado da varanda, onde o vento batia com mais força. Espere lá fora e fique bem quieta. Vou pensar se a senhora merece entrar ou se vou mandar o motorista te levar de volta para casa agora mesmo. E não ouse tocar essa campainha de novo. Com um estrondo final, a porta foi batida na cara de Dona Inês. O som ecoou pelo jardim vazio, deixando-a sozinha com o vento, as muletas e o bolo que começava a esfriar, assim como seu coração. Dentro do escritório climatizado, o ar cheirava a lavanda e café expresso, um contraste violento com o vento cortante que açoitava o jardim naquela manhã cinzenta. Beatriz massageava as têmporas com as pontas dos dedos frios, tentando dissipar a névoa de dor que a enxaqueca insistia em manter atrás de seus olhos cansados. Aos 45 anos, ela era a imagem pública do sucesso corporativo. Vestia seda pura, sua pele era tratada com os melhores cremes importados e sua conta bancária acumulava dígitos que a maioria das pessoas jamais veria em uma vida inteira de trabalho. No entanto, naquele momento exato, sentada diante de 3 monitores acesos que piscavam gráficos financeiros, ela se sentia pequena e estranhamente oca. Havia uma desconexão profunda entre quem ela era e quem sentia que deveria ser. Um abismo silencioso que ela tentava preencher com agendas lotadas, reuniões intermináveis e viagens internacionais. Ela olhou para o telefone sobre a mesa de vidro, esperando uma mensagem, um sinal de vida que fosse real. Sua mãe, Dona Inês, havia prometido trazer o remédio manipulado naquela manhã. Beatriz sabia que não deveria depender tanto daquela senhora idosa e frágil, mas a verdade inconfessável era que o remédio parecia fazer efeito mais pelo carinho das mãos que o entregavam do que pela química da fórmula. Será que aconteceu algo no caminho? Pensou Beatriz, a preocupação vincando sua testa. Ela levou a mão ao interfone para chamar a segurança. Antes que pudesse apertar o botão, a porta do escritório se abriu suavemente, sem ruído. Rogério entrou no recinto, trazendo uma xícara de chá fumegante em uma bandeja de prata. Ele caminhava com a segurança absoluta de quem pisa em território conquistado, um sorriso ensaiado e reconfortante nos lábios finos. Ele colocou a xícara na mesa com uma delicadeza extrema, um gesto que contradizia a brutalidade que exibira minutos antes no portão da mansão.
Beatriz olhou para o marido com imensa gratidão, seus olhos exaustos buscando um porto seguro. Ela não via o predador manipulador, via apenas o companheiro dedicado que gerenciava a casa e os problemas domésticos para que ela pudesse conquistar o mundo. Era uma cegueira conveniente, nascida da exaustão física e mental. "Amor, a mamãe chegou?" Beatriz perguntou, a voz fraca e cheia de esperança. Ela disse que viria bem cedo. "Estou precisando tanto daquele remédio." E de um abraço dela antes de ir para o aeroporto. Rogério não hesitou um segundo sequer. A mentira fluiu de sua boca com a naturalidade assustadora de uma verdade absoluta. Ele contornou a mesa de vidro e colocou as mãos sobre os ombros tensos da esposa, massageando-os levemente para relaxá-la. "Eu ia te falar agora mesmo, querida. A dona Inês ligou para o meu celular faz uns 10 minutos, quando você estava no banheiro." Ele mentiu, olhando fixamente nos olhos dela, usando a intimidade do toque como arma de persuasão. Ela disse que amanheceu com dores muito fortes nas pernas, aquela artrose de sempre que ataca no frio. Falou que infelizmente não vai conseguir vir hoje, que prefere ficar deitada e repousar. Pediu expressamente para você não se preocupar e focar na sua viagem de negócios. Beatriz suspirou profundamente. Um misto doloroso de preocupação genuína e frustração egoísta. A culpa, velha conhecida de todas as filhas ocupadas, apertou seu peito com força. Eu devia ir lá ver como ela está. Devia passar na casa dela antes de ir para o aeroporto. Beatriz fez menção de levantar da cadeira, movida pelo impulso do dever, mas Rogério aumentou levemente a pressão nos ombros dela, mantendo-a sentada. "Nem pense nisso, Beatriz. Você tem um voo internacional importantíssimo em 3 horas. O trânsito na cidade está caótico por causa da chuva. Se você for lá agora, vai perder o voo, perder o contrato da empresa e deixar sua mãe ainda mais culpada por sentir que está atrapalhando sua carreira." Ele usou o argumento que sabia ser infalível, a responsabilidade profissional e a culpa materna. "Eu mando o motorista levar uma cesta de frutas e os remédios dela depois. Foque no trabalho. Ela está bem, só está velha. Velhos têm dores, é o ciclo natural. Não dramatize a situação." Enquanto isso, a poucos metros dali, separada apenas por paredes acústicas e cortinas de veludo pesado, a realidade era cruelmente diferente. Dona Inês continuava sentada no banco de ferro gelado do jardim. O vento havia aumentado consideravelmente, desarrumando seus cabelos brancos e penetrando através da trama gasta de seu casaco bege. Suas mãos, calejadas por anos de costura e trabalho doméstico, protegiam o bolo morno dentro da sacola como se protegessem a própria vida da filha. Ela olhava fixamente para a porta principal da mansão, esperando que a qualquer momento Beatriz aparecesse correndo, sorrindo e pedindo desculpas pelo atraso do marido. "Ela deve estar muito ocupada numa ligação." Inês repetia para si mesma em sussurros, um mantra doloroso para afastar a sensação crescente de rejeição. Da janela da cozinha, Marta, a governanta mais antiga e fiel da casa, observava a cena com o coração apertado. Ela conhecia Dona Inês há muitos anos, sabia da doçura e da humildade daquela mulher. Ver a mãe da patroa relegada ao relento como uma pedinte indesejada partia seu coração em pedaços. Marta limpou as mãos molhadas no avental e pegou uma garrafa térmica com café fresco. Ela precisava fazer algo, qualquer coisa. Com passos silenciosos e receosos, dirigiu-se à porta de serviço que dava para a lateral do jardim. Mas, ao girar a maçaneta devagar, sentiu uma presença imponente atrás de si. "Aonde você pensa que vai com esse café, Marta?" A voz de Rogério surgiu do nada, baixa, fria e ameaçadora. Ele havia saído do escritório de Beatriz sob o pretexto de buscar um documento esquecido. Marta congelou no lugar. Ela se virou devagar, baixando a cabeça em sinal de submissão. Um reflexo condicionado do medo que permeava aquela casa sob a gestão dele. Eu ia levar apenas um cafezinho para a dona Inês, seu Rogério. Está muito frio lá fora. A coitada está tremendo de frio." Rogério aproximou-se em 2 passos largos, tirando a garrafa da mão dela com um movimento brusco e autoritário. "A coitada está lá fora porque quer. Ninguém a convidou para vir hoje. E se você der um gole de café que seja, vai encorajá-la a voltar amanhã, e depois, tirando nossa privacidade."
Ele despejou um pouco do café na pia da cozinha, olhando nos olhos da funcionária, para demonstrar poder. Volte ao seu trabalho agora. Se a Beatriz perguntar qualquer coisa, a mãe dela não veio. Entendeu bem? Se alguém abrir a boca nesta casa, está na rua sem recomendação. Marta assentiu, engolindo o choro e segurando as lágrimas. Ela voltou para o fogão, sentindo-se cúmplice de um crime silencioso e covarde. Lá fora, Inês tremeu mais uma vez, não só de frio físico, mas de uma tristeza súbita que a atingiu sem explicação lógica. Ela não sabia da mentira contada no escritório, nem da proibição cruel na cozinha. Sabia apenas que a porta continuava fechada e o tempo passava. E pela primeira vez naquela manhã interminável, a dúvida cruel plantada por Rogério começou a germinar em sua mente. Será que Beatriz realmente não queria vê-la? Será que o sucesso e o dinheiro haviam apagado a necessidade de ter uma mãe por perto? Inês apertou o desenho antigo que trazia no bolso, sua única âncora emocional, e decidiu esperar mais um pouco. O amor de mãe, afinal, era feito de esperas infinitas. Enquanto Inês lutava silenciosamente contra o frio que penetrava seus ossos no jardim, dentro da mansão, uma nova peça do tabuleiro se movia, trazendo consigo uma energia carregada de ganância e urgência. Pela porta lateral que conectava a garagem à sala de estar, entrou Elvira, a irmã mais velha de Rogério. Alta, magra e com um olhar analítico que parecia calcular o preço de tudo o que via, Elvira era a única pessoa no mundo que conhecia a verdadeira face do irmão. Ela não possuía a chave da casa, mas possuía algo muito mais valioso, a chave dos segredos e inseguranças dele. Caminhando com passos firmes que ecoavam no piso de madeira nobre, ela encontrou Rogério observando o jardim através de uma fresta na cortina pesada da sala de jantar. A tensão nos ombros dele era visível, denunciando que a situação estava longe de estar sob controle total. Elvira parou ao lado dele, espiando para fora, e seus lábios se curvaram em um sorriso desprovido de qualquer calor humano ao avistar a figura encolhida da idosa no banco de ferro. "Você está brincando com fogo, meu irmão", sussurrou Elvira, sua voz soando como o sibilar de uma serpente. Deixar a velha ali, na porta da frente. Se a Beatriz olhar pela janela do quarto, o seu império de cartas desmorona em 2 segundos. Você sabe muito bem que a conexão emocional dela com essa senhora é a única ameaça real ao nosso acesso às contas. Se a mãe chora, a filha fecha a torneira para nós. Rogério virou-se bruscamente, o rosto contorcido pela irritação. Ele sabia que a irmã tinha razão, mas detestava ser confrontado com a própria fragilidade. A dependência financeira que ambos tinham da fortuna de Beatriz era o cimento que unia aquela aliança familiar tóxica. "Eu sei o que estou fazendo, Elvira. Beatriz acha que a mãe está doente em casa. Já plantei a semente da dúvida e da culpa." Ele passou a mão pelo cabelo nervoso. "O problema é que a velha é teimosa. Parece feita de pedra. Não vai embora nem com humilhação. E eu não posso arrastá-la à força sem chamar a atenção dos vizinhos ou dos seguranças da rua. Preciso que ela desista." Elvira riu, um som seco e metálico. Ela tocou no braço do irmão com uma intimidade conspiratória. "Então faça ela desistir de vez. Mas agora, o foco é tirar a Beatriz daqui sem que as duas se cruzem. O motorista já está com o carro ligado?" "Sim, na garagem subterrânea", respondeu Rogério, recuperando a postura de comando. "Vou levar Beatriz direto pelo elevador interno até o subsolo. O carro sai pelo portão lateral. A velha está no portão principal. Elas não vão se ver. É uma operação cirúrgica." Nesse exato momento, o som dos saltos de Beatriz descendo a escadaria principal ecoou pelo hall. Rogério e Elvira trocaram um olhar rápido de cumplicidade e separaram-se imediatamente. Ele correu para o pé da escada, abrindo os braços para receber a esposa, enquanto Elvira desaparecia discretamente para a cozinha, fingindo verificar o menu do jantar, mas na verdade garantindo que Marta não fizesse nenhuma besteira. Beatriz desceu os degraus devagar, carregando uma valise de mão e uma expressão de profunda tristeza. A maquiagem escondia as olheiras, mas não conseguia disfarçar o brilho opaco de seus olhos. "Eu ainda estou com o coração apertado por não ter visto a mamãe", confessou Beatriz, aceitando o abraço do marido. "Tive uma sensação estranha agora no quarto, uma vontade de ir até a janela, mas o tempo estava tão feio que preferi não olhar." "Fez bem, querida."
O dia está horrível lá fora. Vamos, o motorista está esperando na garagem para você não se molhar. Rogério guiou-a com firmeza, colocando-se fisicamente entre ela e a porta da frente, bloqueando qualquer possibilidade de uma última olhada para o jardim. Do lado de fora, Inês ouviu o som inconfundível de um motor potente sendo ligado. Seu coração disparou. Com um esforço monumental, ignorando a dor aguda nos quadris, ela se levantou do banco gelado, apoiando-se nas muletas. Deve ser ela, pensou, a esperança reacendendo como uma brasa no vento. Ela caminhou o mais rápido que suas pernas permitiam, em direção à saída de veículos, arrastando as muletas pelo cascalho úmido. Seus olhos buscavam desesperadamente o rosto da filha. O grande portão eletrônico lateral começou a deslizar. Um sedã preto, luxuoso e blindado, emergiu da rampa da garagem. Inês esticou o braço, acenando com o pano de prato bordado que envolvia o bolo, um sinal branco e humilde contra o cinza do dia. "Beatriz, filha!" ela gritou, mas sua voz foi engolida pelo ronco do motor e pelo vidro fechado. Dentro do carro, Beatriz olhava para o tablet, revisando a pauta da reunião. Rogério, sentado ao lado dela apenas para acompanhá-la até o aeroporto, viu a sogra pelo canto do olho. Viu a senhora idosa acenando, quase perdendo o equilíbrio. Viu o desespero estampado no rosto dela. Com um sangue frio assustador, ele apertou o botão que fechava a cortina automática da janela lateral de Beatriz. "O sol está começando a aparecer. Melhor fechar para não atrapalhar sua leitura", disse ele com voz suave. O carro acelerou, passando a centímetros de onde Inês estava. Ela sentiu o deslocamento de ar, o cheiro de gasolina queimada, e viu o veículo se afastar pela avenida, levando embora a filha que nem soube que ela estava ali. O bolo em sua mão parecia agora pesar 1 tonelada. A rejeição, que antes era uma dúvida, agora parecia uma certeza concreta. Beatriz havia passado por ela e não parou. Inês ficou parada no meio da calçada, as muletas tremendo, enquanto o portão da mansão se fechava novamente, trancando-a do lado de fora de tudo o que ela mais amava. A primeira semana passou-se arrastando como um cortejo fúnebre para Inês, mas para a mansão foi um tempo de silêncio e reorganização tática. Rogério, agora livre da presença física de Beatriz, sentia-se o rei absoluto do castelo. Ele demitiu 2 jardineiros sob o pretexto de corte de gastos, mas, na verdade, foi para eliminar testemunhas que pudessem ter simpatia pela sogra. A atmosfera na casa tornou-se opressiva. Os funcionários caminhavam de cabeça baixa, evitando cruzar o olhar com o patrão ou com Elvira, que agora passava as tardes na biblioteca, vasculhando documentos e papéis antigos da família, procurando brechas legais para garantir que o patrimônio de Beatriz ficasse sob tutela do marido em caso de incapacidade emocional. Inês, por sua vez, não desistiu. A resiliência de uma mãe é uma força da natureza que não obedece à lógica do orgulho ferido. 3 dias após o incidente do carro, ela retornou. Desta vez, não trouxe bolo, pois a humilhação de ver seu carinho rejeitado ainda doía. Trouxe apenas a si mesma e a esperança teimosa de que talvez, apenas talvez, Beatriz tivesse voltado mais cedo ou deixado algum recado. Ao chegar ao portão, no entanto, encontrou um cenário diferente. A campainha havia sido desativada. Um novo segurança, um homem corpulento e de cara fechada, contratado pessoalmente por Rogério, estava posicionado na guarita. Ele não conhecia Inês, não sabia de sua história e tinha ordens estritas. Ninguém entra sem autorização expressa do Sr. Rogério, especialmente pedintes ou parentes distantes que buscam dinheiro. Quando Inês se aproximou, apoiada em suas muletas, o homem nem sequer abriu a janela de vidro blindado. Fez apenas um gesto negativo com a mão, impessoal e frio, mandando-a circular. "Moço, por favor." Inês tentou falar alto, encostando a boca no interfone desligado. "Eu sou a mãe da dona da casa. Só quero saber se ela ligou, se deixou algum recado para mim." O segurança apertou um botão e sua voz saiu metalizada pelo alto-falante externo. "A senhora não consta na lista de visitantes." O senhor Rogério foi claro. A dona Beatriz não quer ser incomodada por ninguém da família durante a viagem. Ordens expressas dela. "Por favor, retire-se ou terei que acionar a polícia por perturbação." Aquela frase,
ordens expressas dela. Atingiu Inês como um soco no estômago. Rogério havia sido meticuloso. Ele não apenas barrava a entrada física, ele destruía a ponte emocional, usando o nome da filha como arma. Inês recuou, sentindo as pernas falharem. Sentou-se no meio-fio da calçada oposta, olhando para a casa que ajudara a escolher com tanto amor anos atrás. Ela se lembrava do dia em que Beatriz comprou o terreno, dizendo: "Mãe, aqui vai ter um quarto só para a senhora, virado para o sol da manhã, para curar suas dores." Onde estava aquela promessa agora, dissolvida em ordens expressas? Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, em um quarto de hotel luxuoso em Nova York, Beatriz olhava para o telefone celular com uma angústia crescente. Havia ligado para a casa da mãe 3 vezes, mas ninguém atendia. O telefone fixo de Inês estava mudo. Ela tentou ligar para Rogério. "Amor, não consigo falar com a mamãe", disse ela, a voz embargada pelo cansaço e pela saudade. "O telefone dela só chama. Estou ficando desesperada. Será que aconteceu algo grave?" Rogério, sentado confortavelmente no escritório da mansão, com um copo de uísque na mão, respondeu com a calma de um psicopata treinado: "Fique tranquila, meu anjo. Eu fui lá pessoalmente ontem, como prometi. O telefone dela está com defeito na linha, coisa da operadora. Já abriram chamado para consertar. Mas ela está ótima. Estava fazendo tricô na varanda. Disse que está amando esse tempo sozinha para colocar as séries em dia e rezar. Ela até riu quando eu disse que você estava preocupada. Falou: 'Diga para a Bia cuidar da empresa e parar de me tratar como criança.' A mentira era perfeita, porque continha fragmentos da personalidade real de Inês. A independência, a fé, mas distorcidos para servir ao propósito de isolamento. Beatriz sentiu um alívio imenso, misturado com uma pontada de rejeição. Então ela está bem sem mim, pensou. Talvez eu seja a única que não sabe ficar sozinha. A manipulação de Rogério funcionava em 2 vias. Fazia Inês sentir-se rejeitada pela filha e Beatriz sentir-se desnecessária para a mãe. Era uma arquitetura maligna de silêncio. De volta à calçada da mansão, Inês tomou uma decisão silenciosa. Ela não iria embora tão fácil. Se não podia entrar, se não podia falar, ela faria o que sempre fez. Cuidaria à distância. Abriu sua bolsa e tirou um pequeno terço de madeira. Começou a rezar ali mesmo, no concreto frio, pedindo proteção para a filha, que acreditava tê-la esquecido. E enquanto as contas passavam por seus dedos calejados, uma janela no 2º andar se abriu discretamente. Era Marta. A governanta viu a patroa antiga rezando na rua. As lágrimas escorreram pelo rosto de Marta, que, num ato de coragem impulsiva, escreveu um bilhete rápido em um pedaço de papel de pão. "Ela não sabe de nada. Ele está mentindo. Não desista." Marta amassou o papel, envolveu-o em uma pedra pequena do vaso de plantas e, calculando o momento em que o segurança virou as costas para olhar um monitor, arremessou a mensagem pela janela em direção ao canteiro de flores, perto de onde Inês estava. A pedra caiu longe, rolando para o meio da grama alta do lado de fora do muro. Inês ouviu o barulho, mas não viu de onde veio. O bilhete, com a verdade salvadora, ficou ali, perdido entre as folhas, esperando ser encontrado por um milagre ou pelo destino. O vento daquela tarde não trouxe apenas o frio, trouxe também o azar de empurrar a folha de papel amassada, onde Marta havia escrito a verdade, para baixo de uma densa moita de azaleias. Inês, alheia ao fato de que a salvação estivera a poucos metros de seus pés, recolheu suas muletas e iniciou a dolorosa caminhada de volta para o ponto de ônibus. A derrota pesava mais do que a idade. No entanto, ao chegar em sua pequena casa de madeira, onde o cheiro de café passado e a solidão eram as únicas companhias, ela tomou uma decisão. Se a voz não alcançava e se o corpo era barrado, as palavras teriam que encontrar outro caminho. Com as mãos trêmulas pela artrose, ela sentou-se à mesa da cozinha, pegou uma folha de papel de carta guardada há anos, daquelas com bordas floridas que ninguém mais usava, e começou a escrever. Não foi uma carta de reclamação. Inês não sabia cobrar, só sabia doar. Ela escreveu sobre como as begônias do quintal haviam florescido, sobre a receita de bolo que havia adaptado para ficar mais leve
e sobre como sentia falta do riso da filha preenchendo os cômodos vazios. No final, com a letra oscilando pela dor no pulso, acrescentou: "Não se preocupe comigo, mas se puder, me dê um sinal. O silêncio é a única visita que me assusta." Ela selou o envelope com cuidado, beijou o papel como se enviasse um pedaço de sua alma e no dia seguinte foi aos Correios postar a correspondência registrada. A esperança, renovada pela ação, deu-lhe forças para acreditar que, em 2 dias, Beatriz leria aquilo e tudo se resolveria. 2 dias depois, a carta chegou à mansão. Não foi Beatriz quem a recebeu, mas o chefe de segurança, que, seguindo as novas diretrizes rigorosas, entregou toda a correspondência pessoal diretamente nas mãos de Rogério. No escritório, sob a luz amarelada de um abajur de banqueiro, Rogério abriu o envelope com um abridor de cartas de prata. Elvira estava sentada na poltrona de couro à frente dele, bebericando um conhaque, os olhos fixos no irmão. Rogério leu as palavras simples e cheias de amor de Inês, e seu rosto não demonstrou emoção alguma, exceto um leve tédio. "O que a velha diz?" perguntou Elvira, curiosa. "Está pedindo dinheiro? Ameaçando ir à justiça?" Rogério jogou a carta sobre a mesa com desdém, como se o papel estivesse contaminado. "Pior, está sendo sentimental. Fala de flores, de bolos e de saudade." Ele bufou. "É esse tipo de manipulação emocional barata que mantém a Beatriz presa a ela. Se a minha esposa ler isso, vai pegar o primeiro jato de volta chorando de culpa e vai querer trazer a mãe para morar aqui na mesma hora. Oh, mamãe está sozinha, mamãe sente minha falta. Eu conheço o roteiro." Elvira pegou a carta, leu rapidamente e soltou uma risada seca. "O silêncio é a única visita que me assusta." Que dramática. "Rogério, isso aqui é perigoso. Se ela começar a mandar cartas registradas, teremos provas de que ela tentou contato. Você precisa cortar isso pela raiz." Rogério pegou a carta de volta, levantou-se e caminhou até a trituradora de papel no canto da sala. Com um zumbido mecânico e indiferente, as palavras de amor de Inês, escritas com tanta dificuldade e dor, foram transformadas em tiras ilegíveis de lixo. "Não haverá provas se não houver cartas", disse ele friamente. "E para garantir, preciso vacinar a mente da Beatriz." Naquela noite, quando Beatriz ligou, a voz dela parecia um pouco mais animada, mas ainda carregada de preocupação. "Amor, tentei ligar para a mãe de novo e nada. Estou pensando em mandar alguém da empresa ir lá verificar." Rogério suspirou, usando seu tom de voz mais paciente e falsamente compreensivo. "Beatriz, eu não queria te preocupar com isso durante a viagem, mas eu fui lá novamente. Conversei com ela." Ele fez uma pausa teatral. "A sua mãe está um pouco confusa." "Confusa? Como assim?" A voz de Beatriz tremeu. "Ela me perguntou quando o seu pai ia chegar para o jantar." "Beatriz, seu pai morreu há 10 anos. Ela está misturando o passado com o presente. O médico disse que pode ser o início de uma demência senil leve. Ela esquece que a gente vai lá. Esquece que falou com você. Ela inventa que está abandonada porque, na cabeça dela, ela está vivendo em outra época. Se ela reclamar de solidão ou disser que ninguém aparece, não leve a sério. É a doença falando, não ela." Do outro lado da linha, Beatriz sentiu as lágrimas escorrerem. A dor de imaginar a mãe perdendo a lucidez era devastadora, mas ao mesmo tempo, a explicação de Rogério fazia sentido. Explicava o silêncio, explicava a falta de retorno. "Meu Deus, Rogério, eu devia estar lá." "Não, querida, você lá só ia confundi-la mais. Ela precisa de rotina e calma, não de despedidas emocionadas. Deixe que eu cuido de tudo. Eu sou a rocha dela agora." Beatriz agradeceu, sentindo-se a mulher mais sortuda do mundo por ter um marido tão dedicado, sem saber que aquela rocha era, na verdade, o muro que a separava da única pessoa que a amava incondicionalmente. Longe dali, Inês olhava para a caixa de correio vazia, esperando uma resposta que Rogério garantira que jamais chegaria. O tempo continuava a tecer sua teia de enganos, e a segunda semana trouxe consigo um aumento sutil, mas insidioso, nas humilhações que Rogério impunha a Dona Inês. As cartas haviam parado, o que confirmava para Rogério que sua estratégia de isolamento e manipulação da informação estava funcionando perfeitamente. Contudo, a teimosia de Inês
não diminuía. Ela sabia, em algum lugar profundo de sua intuição materna, que havia algo de errado. A ausência de Beatriz não era normal, mesmo para uma mulher tão ocupada. Se a filha estivesse realmente convencida de sua confusão mental, como Rogério dissera, ela estaria ligando com mais frequência, enviando enfermeiros ou pelo menos mandando flores. O silêncio absoluto era a prova mais forte de que a informação estava sendo filtrada. Movida por essa certeza silenciosa, Inês decidiu arriscar-se em uma nova tática. Se não podia entrar pela porta da frente, tentaria usar a única pessoa da casa que ela sabia ser minimamente decente: Marta, a governanta. Ela se lembrou de que Marta costumava visitar a casa de sua irmã em um bairro próximo nos sábados pela manhã. No sábado seguinte, Inês levantou-se antes do sol e, com mais dor do que o habitual, pegou 2 ônibus para chegar à rua da irmã de Marta. Ela esperou pacientemente, sentada em um banco de praça desgastado, observando os poucos carros que passavam. Quando finalmente viu a silhueta inconfundível de Marta descendo a calçada, Inês reuniu toda a sua coragem e a chamou. "Marta, minha filha!" Inês levantou a mão acenando freneticamente. Marta parou de repente, chocada, e olhou em volta, temerosa. Se Rogério descobrisse aquele encontro, ela perderia o emprego que sustentava sua família. Mas ao ver o rosto envelhecido e o brilho desesperado nos olhos de Inês, a lealdade ao seu patrão cruel desmoronou. Ela correu até a senhora, abraçando-a com força, um abraço que continha toda a tristeza e impotência que sentia. "Dona Inês, que bom que a senhora está bem. O que aconteceu? Por que a senhora está aqui?" Marta sussurrou, afastando-se para manter a discrição. "Eu preciso saber a verdade, Marta. Rogério me disse que a Beatriz está preocupada porque eu estou confusa, que estou misturando o passado. Ele disse que me viu ontem e que eu estou bem, mas que o telefone está quebrado." As palavras saíam apressadas. "Por favor, me diga, a Beatriz ligou para a casa para saber de mim? Ele te deu algum recado para me passar?" Marta olhou para o chão, engolindo em seco. O medo era real, mas a injustiça era maior. Ela não podia mais ser cúmplice daquela farsa. "Dona Inês, a senhora está bem lúcida. Não há confusão nenhuma. O seu telefone não está quebrado. Ele tem impedido a comunicação. O seu número está bloqueado na casa toda. E a patroa liga todos os dias, preocupada, perguntando por você. Ele diz para ela que a senhora está ótima, mas que está muito ocupada para atender o telefone ou receber visitas." A revelação caiu sobre Inês com a força de uma pedrada. Não era o abandono da filha que doía, mas sim a certeza da traição e do controle maligno do genro. A dor deu lugar a uma indignação maternal que ela não sentia há anos. "E as cartas? Eu mandei uma carta registrada, cheia de carinho. Ele entregou a ela?" Marta balançou a cabeça, os olhos cheios de tristeza. "Não sei de nenhuma carta, dona Inês. A correspondência chega e ele leva direto para o escritório. Ele me proibiu de dar qualquer tipo de informação à senhora. Ele disse que se eu falasse, estaria na rua. Me perdoe, eu sou uma covarde." "Não é covardia, minha filha. É sobrevivência." Inês tocou o rosto de Marta com ternura. "Mas eu não posso mais aceitar isso. Ele não vai me calar." "Mas me diga, Marta, onde está a Beatriz agora? Quando ela volta?" "Ela volta no final da semana que vem, dona Inês. Mas ela deixou um documento no escritório antes de sair. Eu vi sem querer, porque ele me pediu para organizar uma gaveta. Era uma folha oficial. Falava sobre a senhora." Antes que Marta pudesse dar mais detalhes, um carro preto virou a esquina e parou a poucos metros. Rogério e Elvira estavam ali, voltando de um café da manhã de negócios. O terror paralisou Marta. "Oh, meu Deus, me desculpe, dona Inês, eu preciso ir." Marta deu um beijo rápido no rosto da idosa e correu para a direção oposta, fingindo estar atrasada para pegar o segundo ônibus. Rogério desceu do carro, o rosto vermelho de fúria ao ver a sogra sentada ali, a poucos metros de sua funcionária. Ele não ouviu a conversa, mas a proximidade era prova suficiente de que ela estava bisbilhotando. "O que a senhora está fazendo aqui, dona Inês? Não tem mais nada para fazer na sua casa? Perseguindo a minha funcionária? Eu proibi a senhora de se aproximar da minha casa." Inês levantou-se com dificuldade, mas com a espinha mais ereta do que nunca.
O conhecimento da verdade a havia libertado do fardo da culpa. Eu não me aproximei da sua casa. Eu estou em um espaço público. E eu não estava te procurando, Rogério. Eu estava procurando a verdade. E a encontrei. Ela olhou para ele com firmeza. Eu sei que você está mentindo para a minha filha, e eu sei que você está mentindo para mim. Você não vai conseguir me afastar dela. Eu sou a mãe dela. A coragem de Inês surpreendeu Rogério, que gaguejou por um momento, a máscara de falso cavalheiro escorregando. Elvira, mais rápida, interveio, forçando um sorriso falso e condescendente. Ora, dona Inês, que bobagem! Meu irmão só quer proteger a esposa. A senhora está criando uma tempestade em copo d'água. Ele não está mentindo, está apenas sendo prático. Venha, nós a levaremos para casa. Inês ignorou Elvira e fixou o olhar em Rogério. Diga a ela que o seu silêncio não me assusta mais, Rogério. Eu voltarei na semana que vem. Ele sentiu um arrepio de raiva. Aquela senhora frágil era a única pessoa que conseguia desestabilizá-lo. Ao voltarem para casa, Rogério parou o carro de repente. Ele se lembrou do que Marta tinha dito sobre um documento. Ele tinha que ter certeza de que o que estava na mente de Marta não era o que ele estava pensando. Ele precisava reforçar o isolamento da sogra. Aquele pequeno encontro com Marta o havia forçado a acelerar o plano. O encontro fortuito com Marta na praça havia servido como um catalisador de ansiedade para Rogério. A menção de um documento e a certeza de que Inês sabia da verdade sobre as mentiras o levaram a um estado de paranoia e urgência. Assim que chegou de volta à mansão, ele ignorou Elvira e correu para o escritório de Beatriz, o coração batendo descompassadamente no peito. O ambiente luxuoso, geralmente um símbolo de seu poder, agora parecia cercado por ameaças invisíveis. Ele precisava encontrar o que quer que Marta tivesse visto e, mais importante, precisava garantir que Inês não voltasse antes do retorno de Beatriz. Rogério abriu a pesada gaveta de documentos fiscais, onde Beatriz costumava guardar papéis importantes. Revirou pastas e mais pastas, procurando por algo incomum. Títulos, investimentos, contratos de seguro, nada que pudesse explicar a súbita preocupação de Marta. Ele estava prestes a desistir quando, no fundo da gaveta, escondido sob um monte de extratos bancários antigos, encontrou um envelope de papel timbrado. Não era um documento de negócios. Era um simples testamento assinado recentemente, acompanhado de uma nota escrita à mão, presa com um clipe. Rogério rasgou o envelope e começou a ler a folha oficial. O choque o atravessou como um relâmpago gelado. Beatriz, em um ato de amor silencioso e preventivo antes da viagem, havia garantido, por meio de um aditamento notarial, o direito vitalício de moradia para sua mãe, Dona Inês, na suíte de hóspedes da mansão. Não apenas isso, o documento previa uma mesada mensal que garantia a total independência financeira de Inês, independentemente de qualquer outra herança ou arranjo conjugal. Se aquilo se concretizasse, todas as manipulações de Rogério, todas as humilhações e o esforço para isolar a sogra seriam desmantelados em um instante. O poder que ele exercia sobre Beatriz, baseado na culpa e na necessidade dela de cuidar da mãe à distância, desapareceria. O terror tomou conta de Rogério. O pânico de perder o controle e, pior, de ter que conviver sob o mesmo teto com a mulher que o desprezava, era avassalador. Ele jogou o documento sobre a mesa e pegou a nota escrita à mão que o acompanhava. A caligrafia elegante de Beatriz parecia ironizar sua desgraça. Rogério, se acontecer algo comigo, a mamãe precisa estar segura e confortável. Ela é a única coisa que realmente importa. Quero compensar o tempo perdido e dar a ela a segurança que sempre mereceu. A frase de Beatriz era a confissão mais clara de sua culpa e a maior ameaça à estrutura de poder de Rogério. Ele percebeu que a filha, apesar de sua cegueira emocional, amava a mãe profundamente e estava começando a sentir o peso da negligência. Ele precisava agir com rapidez e com uma crueldade sem precedentes, antes que Beatriz voltasse no final da semana e confirmasse o documento para a mãe. Ele precisava forçar Inês a desaparecer, a se afastar, a desistir. Rogério desceu as escadas cambaleando e encontrou Elvira na sala de estar. Ela notou o suor frio na testa do irmão. "O que houve? Você está pálido." Rogério estendeu o testamento e a nota.
Elvira leu tudo em um silêncio calculista e seu rosto também empalideceu. Mas que diabos? A Beatriz está nos passando a perna. Ela fez isso sem te consultar? Elvira estava chocada com a ousadia da cunhada. Ela está compensando a culpa, Elvira. Ela vai me desmoralizar na frente dela. Você sabe que se a velha morar aqui, nós perdemos todo o controle. Eu preciso que ela vá embora antes que o avião da Beatriz pouse. Eu vou ligar para a velha e dizer que a Beatriz não quer vê-la nunca mais. Vou fazê-la acreditar que ela é um peso, que a filha a rejeitou de forma definitiva. Elvira concordou, seus olhos estreitos buscando o caminho mais eficiente para a maldade. Mas e se ela aparecer de novo? E se ela vier na sexta-feira esperando a Beatriz? Ela não virá. Eu vou dizer que a Beatriz adiou a volta por mais um mês. Vou mentir tão bem que ela vai desistir. Eu a fiz sentir humilhada no jardim, a fiz sentir confusa no telefone, mas agora eu vou atacá-la onde mais dói, no afeto de mãe. Rogério pegou o celular e discou o número de Inês. Ela atendeu no terceiro toque, com a voz embargada pela expectativa e pelo medo. Rogério, aconteceu algo com a Beatriz? Ela ligou? Aconteceu, dona Inês. Rogério impôs uma frieza cortante à sua voz. E ela pediu que eu fosse direto. A viagem dela foi estendida por mais 4 semanas e ela deixou uma ordem clara: não te receber, nunca mais. O silêncio do outro lado da linha foi mais eloquente do que qualquer grito. Inês sentiu o ar sumir dos pulmões. Ela se lembrou do bolo rejeitado, da carta triturada, do carro que passou por ela sem parar. A mentira de Rogério era cruel, mas parecia fechar o círculo da rejeição que ela vinha sentindo. Ela disse o porquê. A voz de Inês era um fio tênue. Ela disse que a senhora está se tornando um fardo, que a sua insistência em visitá-la, em criar melodramas com as doenças, está atrapalhando a vida dela. Ela quer que a senhora viva a sua vida e pare de viver a dela. Ela disse que não tem mais tempo para você e que se a senhora aparecer de novo por aqui, ela vai se mudar de país para não ter que lidar com isso. O amor dela pela senhora tem limite, dona Inês, e a senhora o ultrapassou. Rogério desligou o telefone sem esperar uma resposta. No pequeno apartamento, Inês deixou o aparelho cair no sofá. O som não a despertou daquele torpor de dor. Ela acreditou. A crença de que ela era um peso, plantada lentamente pelo genro, agora parecia ter sido confirmada pela própria filha. Ela desabou no sofá, apertando contra o peito o desenho antigo de Beatriz, aquele que a filha havia feito aos 8 anos, prometendo protegê-la para sempre. Se a criança havia prometido proteção e a adulta a rejeitava, o que tinha dado tão errado? Naquele ponto de virada inesperado, Inês desistiu da luta e se preparou para o sofrimento final. O golpe desferido por Rogério, usando o afeto da filha como arma, foi o mais devastador de todos. Inês, que havia resistido à humilhação física e à manipulação da verdade, desmoronou diante da ideia de ser um fardo para a única pessoa que dava sentido à sua vida. Nos dias que se seguiram à ligação, ela permaneceu em um estado de torpor silencioso. O bolinho de fubá jazia esquecido na geladeira e as muletas, antissímbolos de sua persistência, agora repousavam imóveis ao lado da cama, como testemunhas de uma batalha perdida. Ela não atendia o telefone, não abria a porta e só se levantava para as necessidades mais básicas, alimentando-se de forma insuficiente e regada por um pranto contido, quase inaudível, que lhe secava a alma. A culpa plantada pelo genro havia finalmente tomado conta de sua mente. Ela era um estorvo. A milhares de quilômetros de distância, Beatriz sentia um aperto constante no peito. O sucesso das reuniões, o fechamento de um contrato multimilionário, tudo parecia insípido e vazio. Ela ligava para Rogério 2 vezes ao dia. E a mamãe? Ela está realmente bem? Perguntava, sempre na esperança de uma notícia que a confortasse. Rogério, com uma paciência calculada, mantinha a narrativa. Ela está ótima, querida. Fui lá ontem. Ela estava assistindo televisão, me deu um sorriso. Mas ela insiste que não quer falar com você para não atrapalhar o seu trabalho. Ela diz que está precisando de paz e tranquilidade. Não a force, Beatriz. Deixe-a descansar. Lembre-se, ela está na idade em que precisa de menos estímulo emocional.
Beatriz, que já estava fisicamente esgotada pela maratona de trabalho, aceitava a explicação como um bálsamo temporário, embora soubesse que algo estava profundamente errado. Seu mecanismo de defesa era o distanciamento. Ela amava a mãe, mas acreditava sinceramente que a melhor forma de ampará-la era dar espaço e permitir que Rogério, o marido, gerenciasse o lado emocional da família. Ela estava presa na armadilha da crença de que amor se media pela distância e não pela presença. Na mansão, Elvira e Rogério usavam o tempo para consolidar a situação. Eles haviam escondido o aditamento notarial em um cofre de segurança fora da cidade. Elvira, especialista em finanças, começou a reorganizar as contas de Beatriz, transferindo fundos e criando barreiras burocráticas que tornariam a vida da cunhada um inferno, caso ela decidisse se separar ou investigar os gastos. O medo de perder o poder havia se transformado em um plano de defesa agressivo e silencioso. Você tem que garantir que a velha não apareça amanhã, Rogério. Elvira advertiu na quarta-feira da terceira semana. Beatriz chega na sexta. Se ela aparecer no portão, é o fim. Rogério estava confiante. Ela não virá. Eu quebrei o espírito dela. Ela acredita que a própria filha a rejeitou. Mas a natureza do amor de mãe é surpreendente. Na quinta-feira, Inês teve um sonho vívido e estranhamente reconfortante. Ela sonhou com o desenho que a filha lhe havia dado, aquele feito aos 8 anos, onde Beatriz estava desenhada com asas de anjo e Inês estava em seus braços, segura. Ao acordar, as muletas pareceram menos pesadas. Ela se lembrou da promessa de proteção da criança. E essa memória a fez questionar a frieza da adulta. Seria possível que a Beatriz de seu sonho fosse mais real do que a Beatriz que Rogério descrevia? Com uma determinação renovada que superava a dor física, Inês pegou as muletas e vestiu o casaco bege. Ela sentia que precisava de uma confirmação final. Ela precisava ver a casa uma última vez, não para entrar, mas para deixar algo que Rogério não pudesse triturar nem esconder. Ela pegou a sacola de tecido, mas em vez do bolo, colocou dentro o desenho amassado da filha e a caixa de remédios que não havia conseguido entregar semanas atrás. No caminho de ônibus, Inês ensaiou mentalmente o que faria. Ela não bateria na porta, não falaria com o genro, nem imploraria. Ela simplesmente deixaria a caixa e o desenho em um lugar visível, perto do muro. Se Beatriz voltasse e encontrasse aquilo, ela saberia que a mãe esteve ali, que precisava dela, e que as palavras de Rogério eram, no mínimo, incompletas. Aquele seria o seu último ato de resistência e a sua última prova de amor. Ao chegar na alameda da mansão, Inês sentiu o coração acelerar. O portão estava fechado, mas o segurança habitual não estava lá. Havia apenas uma placa: manutenção na fiação. Favor não tocar no interfone. Inês sorriu amargamente. A manutenção era mais uma tática de isolamento. Ela se aproximou do muro, ajoelhou-se com dificuldade e cuidadosamente colocou a caixa de remédios e o desenho na base da coluna de pedras, protegendo-os ligeiramente da umidade. Quando se levantou, sentiu um alívio temporário, a sensação de ter cumprido uma missão. Foi nesse instante que Rogério, que estava saindo com o carro para buscar Elvira no aeroporto, a viu pelo retrovisor. Ele freou bruscamente. Rogério saiu do carro com a rapidez e a fúria contida de um homem que vê seu castelo de cartas desmoronar no último segundo. Seus olhos se fixaram na pequena caixa de remédios e no pedaço de papel amassado deixado na base da coluna do portão. Aquela simples oferenda era a prova de que Inês não havia desistido e que, se Beatriz voltasse e encontrasse aqueles objetos, a mentira sobre a mãe estar confusa e distanciada seria instantaneamente desmascarada. A presença de Inês ali, a menos de 24 horas da volta de Beatriz, era a materialização de seu pior pesadelo. Inês, apoiada nas muletas, viu o genro avançar e sentiu o medo gelar seu estômago. Ela não tentou fugir. Não havia para onde ir. A dor física e emocional era tamanha que ela sentiu que não tinha mais nada a perder, apenas a dignidade de sua intenção. O que a senhora está fazendo aqui de novo? Eu não disse que a Beatriz não queria ver a senhora? Que ela está ocupada demais para os seus dramas? A voz de Rogério era um rosnado baixo, mas cheio de veneno. Eu só vim deixar os remédios, Rogério. E o desenho.
Inês apontou para os objetos com a muleta, tentando manter a voz firme, mas sentindo-a falhar. Ela vai precisar dos remédios, e o desenho é importante. Importante? Rogério debochou, aproximando-se dos objetos. Ele se abaixou, pegou a caixa e o papel e os segurou entre o polegar e o indicador, como se fossem detritos. A única coisa que importa para Beatriz agora é paz e silêncio. E a senhora é exatamente o oposto disso. A senhora é um estorvo, dona Inês. Uma lembrança constante da pobreza de onde ela saiu e da qual ela se envergonha. A palavra envergonha atingiu Inês como uma flecha envenenada, mais dolorosa do que a rejeição. Ela não se envergonha de mim, Inês sussurrou, a voz embargada pelo choro que ameaçava explodir. Ah, se envergonha. Ela se envergonha tanto que me mandou dizer que, se a senhora continuar insistindo em nos importunar, ela vai vender a casa, se mudar para outro continente e nunca mais vai dar o endereço dela para a senhora. A senhora a está sufocando com esse amor doentio. Entenda de uma vez, ela não quer a sua presença. A crueldade de Rogério atingiu o ápice. Inês, totalmente desarmada e convencida de que estava arruinando a vida da filha, sentiu que sua única opção era a fuga final. Ela tentou dar meia volta, apoiando-se nas muletas para se afastar o mais rápido possível para cumprir a ordem imposta em nome da filha. Rogério notou a dor intensa nos olhos da sogra, a rendição em sua postura frágil, e soube que havia vencido. No entanto, o pânico de que a idosa voltasse nos próximos dias para fazer uma cena o impulsionou a um ato final de humilhação, uma garantia de que ela jamais ousaria retornar. Ele olhou para a sacola de tecido que Inês carregava no ombro, onde ela havia colocado alguns pertences pessoais, incluindo sua carteira e documentos de identidade. E leve o resto do seu lixo com você, Rogério berrou, avançando para a sacola. Com um puxão violento e inesperado, Rogério arrancou a sacola do braço de Inês. O impacto do movimento desequilibrou a idosa, que já estava com a coluna fragilizada. Inês tentou se segurar nas muletas, mas a dor a fez soltar uma delas. A muleta de madeira caiu no chão e rolou para longe. Inês perdeu o apoio restante, cambaleou e caiu com um baque seco sobre o concreto. A queda não foi grave o suficiente para causar fratura, mas foi a consumação da humilhação. Ela ficou caída no chão frio, em uma posição desconfortável, incapaz de alcançar a muleta que jazia a poucos metros. Rogério, com uma indiferença assustadora, abriu a sacola de Inês, tirou alguns pertences e jogou tudo no chão ao lado dela. O celular antigo, a carteira com poucos trocados, os óculos de leitura e até um lenço de linho bordado. O pânico de que a idosa ainda estivesse viva a faria se arrastar no chão para recuperar seus pertences. Inês tentou se apoiar nos cotovelos, mas o esforço era demais. Ela estava deitada de lado, sobre as roupas espalhadas, com a muleta fora de alcance, o rosto virado para o chão sujo da calçada. O vento, que havia sido apenas frio, levantou uma pequena nuvem de poeira do asfalto, cobrindo levemente seus cabelos brancos. A humilhação era total, pública e irremediável. Inês fechou os olhos, desejando ser absorvida pela terra. Foi nesse exato, terrível instante que um carro preto, com vidros escuros e placa estrangeira, virou a esquina da Alameda. O carro diminuiu a velocidade ao se aproximar da mansão. Dentro dele, Beatriz acabava de chegar do aeroporto. Ela havia adiantado o voo em um dia, impulsionada por uma intuição desesperada de que precisava ver a mãe. O carro parou bruscamente. Beatriz desceu, respirou o ar da sua casa, levantou o olhar para o jardim e viu tudo. A cena, paralisada no tempo. Rogério de pé, imponente e cruel, olhando para o chão, e sua mãe, Dona Inês, a senhora frágil que ela mais amava no mundo, caída no asfalto, apoiada sobre suas próprias roupas, com uma muleta rolando à distância. O choque a atravessou como uma lâmina de gelo. A máscara de Rogério havia caído, e ela finalmente enxergava o horror. O silêncio que se seguiu à chegada de Beatriz foi mais ensurdecedor do que qualquer grito. O tempo parecia ter congelado a cena. Rogério petrificado, incapaz de reagir ao flagrante, Inês caída e humilhada, os olhos ainda fechados, e Beatriz, parada a poucos metros, absorvendo cada detalhe daquela imagem brutal. Ela não precisou de explicações.
A verdade, que Rogério havia se esforçado tanto para esconder e manipular, estava ali, exposta na poeira e na fragilidade da mãe. A exaustão da viagem, a dor de cabeça e o estresse do trabalho sumiram, substituídos por uma clareza cortante e uma fúria fria. Meses de ausência, de negligência e de confiar cegamente em seu marido haviam criado o espaço perfeito para que aquela injustiça hedionda florescesse. O motorista, percebendo a gravidade da situação, saiu do carro e correu para ajudar. Mas Beatriz gesticulou para que ele parasse. Ela tinha que fazer isso sozinha. Com passos lentos e firmes, a milionária desceu a calçada. Seus saltos altos que a elevavam no mundo corporativo pareciam agora a apoiar em uma missão de resgate pessoal. Ela parou ao lado do marido. Rogério finalmente conseguiu mover-se, sua boca se abrindo em uma tentativa desesperada de fabricar uma mentira, uma desculpa rápida. Beatriz, você voltou mais cedo. Que surpresa! Eu estava só ajudando a mamãe. Ela tropeçou no meio-fio. Ela estava meio confusa. O olhar que Beatriz lhe dirigiu não tinha calor nem dúvida. Era puro gelo e desaprovação. Ela não respondeu a Rogério, não deu a ele o conforto de uma discussão. Sua atenção estava totalmente voltada para a mãe. Ela se ajoelhou no asfalto, sem se importar com a sujeira em suas roupas caras, e tocou o braço de Inês com uma delicadeza desesperada. Mãe, mamãe, sou eu. Abre os olhos. Por favor. Inês abriu os olhos lentamente. Ela viu o rosto da filha pairando sobre ela, e por um instante pensou que estava sonhando, que o desejo de seu coração havia criado aquela miragem. Mas as lágrimas que escorriam dos olhos de Beatriz eram reais, e a dor no seu quadril também. Bia, minha filha. A voz de Inês era um sopro. Eu não queria te atrapalhar. Ele disse que você não queria me ver, que eu sou um fardo. Ouvir aquelas palavras, a confirmação do tamanho da maldade de Rogério e da profundidade de sua própria cegueira, rasgou o coração de Beatriz. Ela passou os braços por baixo da mãe, ignorando a dor física em seu próprio corpo, e a ergueu com um esforço tremendo. Ela a abraçou apertado, como se tentasse fundir seus corpos para que a mãe nunca mais precisasse suportar a dor sozinha. Você não é um fardo. Você é a minha vida. Me perdoa, mãe. Me perdoa por ter demorado tanto para enxergar. Beatriz beijou a testa de Inês e a apoiou cuidadosamente na coluna do portão. Só então ela se voltou para Rogério. Ela pegou a muleta que jazia no chão, o desenho amassado e a caixa de remédios e os colocou nas mãos da mãe. O que você estava fazendo, Rogério? Diga-me, olhe para ela. O que você fez? Rogério tentou a estratégia da intimidação, inflacionando o peito. Eu estava te protegendo, Beatriz. Ela estava inventando histórias, espalhando boatos. Você não entende o que é gerenciar a casa. As mentiras que ela inventa para chamar a sua atenção. Ela é velha. Velha. Ela é minha mãe. A voz de Beatriz não era alta, mas carregava o peso de uma sentença irrevogável. Você a fez acreditar que eu me envergonhava dela. Você me fez acreditar que ela estava confusa. Você a deixou caída no chão da minha casa. Nesse momento, Marta, a governanta, que havia se aproximado da janela da cozinha ao ouvir os gritos, saiu da mansão, seguida pelo chefe de segurança. O confronto estava se tornando público. Marta, aproveitando a presença da patroa, rompeu o medo. Dona Beatriz, eu preciso falar. Ele mentiu para a senhora o tempo todo. Ele triturou as cartas que sua mãe mandou. Ele me proibiu de dar a ela um copo d'água. Ele disse que a senhora estava voltando daqui a um mês, só para forçar a dona Inês a desistir. O segurança, um homem contratado há pouco tempo por Rogério, vendo que o jogo havia virado e temendo por seu emprego, também se adiantou. Senhora, ele nos deu ordens para não permitir a entrada da dona Inês. Disse que a senhora não queria visitas de parentes pobres. Beatriz não conseguiu chorar. Estava além das lágrimas. Ela sentia o nojo subir pela garganta. O choque era tão grande que a paralisou, mas Inês, mesmo ferida e humilhada, encontrou forças. Filha, calma. Não culpe o Rogério. Ele deve ter se descontrolado. Ele só estava preocupado. Não precisa brigar por minha causa. A bondade infinita e resiliente da mãe, que ainda tentava protegê-la do sofrimento da verdade, foi o toque final para a decisão de Beatriz. Ela afastou o marido com um gesto de repulsa, protegendo a mãe com o próprio corpo.
Não. Ele não estava preocupado. Ele estava me controlando e a isolando, Rogério. Você usou o meu amor por ela para construir o seu poder aqui dentro. Acabou. Beatriz chamou o motorista. Leve a minha mãe para dentro agora. Prepare a suíte de hóspedes. Ela vai ficar aqui. Chame um médico imediatamente. E você... Ela se virou para Rogério. Entre. Vamos conversar no escritório. A máscara de Rogério caiu totalmente. O medo de perder tudo se transformou em desespero. Ele viu Inês amparada pelo motorista, entrando pela porta principal que ele a havia proibido de tocar. A casa não era mais dele. O jogo havia terminado. A cena no escritório foi um divisor de águas, não apenas para o casamento de Beatriz, mas para a sua própria identidade. Ela sentou-se na cadeira de couro que geralmente pertencia a Rogério, observando-o em pé, suado e gaguejante, com o semblante de um predador encurralado. Ele tentava argumentar, apelando para a história do relacionamento deles, para as dívidas que haviam pago juntos, para a vida que construíram, mas as palavras eram ocas, atingidas pela verdade do que ela havia testemunhado na calçada. Eu fiz isso por nós, Beatriz, Rogério implorou, as mãos tremendo. A sua mãe é um fardo emocional que ia nos sugar. Eu estava zelando pela sua estabilidade, pelo nosso futuro. Beatriz respirou fundo, lembrando-se da bondade inabalável da mãe, que ainda tentara defendê-lo. Aquele contraste entre a maldade dele e a pureza dela a enchia de uma dor lúcida. Você não estava zelando por mim, Rogério. Você estava zelando pelo controle e pela minha conta bancária. Beatriz manteve o tom de voz calmo, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Você usou a minha exaustão, a minha culpa e o meu amor pela minha mãe para me isolar. Isso não é zelo, é abuso de confiança. Beatriz levantou-se e foi até o cofre atrás da pintura. Ela digitou a senha, abriu-o e pegou o extrato bancário do mês. Você transferiu uma quantia significativa para uma conta fora do país na semana passada. E você alugou um apartamento de luxo no nome da sua irmã, Elvira. Beatriz não estava perguntando, estava afirmando. Eu ainda sou uma executiva, não sou ingênua. Eu vejo números. Você estava se preparando para fugir, certo? Rogério hesitou, percebendo que sua rede de proteção havia se rompido. Elvira me convenceu. Ela disse que era o melhor para o nosso futuro. Não me venha com Elvira. O erro é seu, a covardia é sua. A voz de Beatriz elevou-se pela primeira vez, carregada de frustração e decepção. Eu te confiei a minha vida e a vida da minha mãe. E você tentou quebrar a única ponte emocional que eu tinha. Rogério, desesperado, mudou a tática, apelando para a chantagem emocional. Pense no que os outros vão dizer, no divórcio, no escândalo, e pense na sua mãe. Ela precisa de paz, não de turbulência. Se você me expulsar, vou contar tudo o que sei sobre a sua empresa, todos os seus segredos. Eu vou... Você não vai contar nada, Rogério. Beatriz o interrompeu, voltando à calma gelada. Ela foi até a gaveta da mesa e tirou o documento que Rogério havia escondido, o aditamento notarial garantindo a moradia vitalícia para Inês. Ela o colocou sobre a mesa. E a minha mãe não vai sofrer. Ela vai ter a segurança que merece. Você a feriu com as suas palavras, mas eu vou curá-la com a minha presença. Rogério olhou para o documento e sentiu a derrota em cada célula do seu corpo. Não precisa de divórcio. Não precisa de escândalo, continuou Beatriz. Você vai sair desta casa amanhã de manhã. Você vai assinar todos os documentos de separação de bens que meu advogado vai lhe enviar. E você não vai mais se aproximar de mim, nem da minha mãe. Você tem 24 horas para recolher seus pertences. Se você tentar entrar em contato com a imprensa ou com a minha mãe, eu irei à justiça com todas as provas de suas transferências e manipulações. A resolução de Beatriz era inabalável. Rogério percebeu que havia perdido não apenas a casa e o dinheiro, mas também o respeito da esposa. Ele assentiu lentamente, sem forças para lutar. A vergonha e o medo eram agora os seus únicos companheiros. Ele saiu do escritório em silêncio, derrotado. Minutos depois, Beatriz foi para a suíte de hóspedes. O médico já havia chegado, examinando Inês, que estava deitada na cama, exausta, mas tranquila. A governanta Marta estava ao lado dela, dando-lhe um chá de camomila. Ao ver Beatriz, Inês sorriu, um sorriso cansado, mas que irradiava um alívio puro. Filha, eu estou bem.
Não se preocupe comigo. Beatriz sentou-se na beirada da cama e pegou a mão da mãe. Ela viu o desenho amassado na mesinha de cabeceira, o anjo protetor desenhado em traços infantis. A senhora me deu este desenho quando eu tinha 8 anos e me prometeu que sempre estaria aqui para me proteger. A voz de Beatriz falhou, mas fui eu quem falhou. Eu sinto muito, mãe. Sinto muito por tudo o que ele te fez passar. Eu não serei mais uma filha ausente. De agora em diante, a única prioridade nesta casa é a senhora. Inês apertou a mão da filha, e pela primeira vez em semanas, a dor física deu lugar à paz. Aquele momento de conexão era a cura mais potente do que qualquer remédio. O conflito central havia sido resolvido. A cegueira de Beatriz havia sido curada pela visão da verdade, e a culpa de Inês havia sido substituída pela certeza do amor incondicional da filha. A humilhação havia levado à redenção. A noite caiu sobre a mansão, mas o silêncio que a envolvia não era mais o silêncio opressor da manipulação. Era a quietude pesada da mudança, do clímax emocional que exigia espaço para ser processado. Inês dormia pacificamente no quarto de hóspedes, assistida por Marta e monitorada pelo médico que confirmara apenas a exaustão física e o estresse emocional. Beatriz, no entanto, estava longe de encontrar descanso. Ela havia passado a última hora vasculhando o escritório com uma meticulosidade fria, desfazendo a teia de mentiras e descobrindo a extensão total das maquinações de Rogério. Ela encontrou o rascunho de uma carta de Rogério para um dos membros do conselho da empresa, onde ele questionava a saúde mental dela, insinuando que ela estava tomando decisões financeiras arriscadas devido ao estresse. O plano dele era claro: desestabilizá-la no trabalho, forçar uma licença médica e assumir o controle total dos negócios, usando a mãe dela como desculpa. A descoberta encheu Beatriz de uma raiva controlada, mas intensa. Rogério não era apenas cruel com a sogra. Era um parasita ambicioso que estava disposto a destruir a carreira e a reputação da esposa para garantir seu conforto financeiro. O ápice da tensão não veio de uma explosão, mas de uma conversa silenciosa. Por volta da meia-noite, Beatriz encontrou Rogério na sala de estar. Ele estava sentado no sofá de couro, cercado por malas de grife que ele se apressava em encher com pressa e desespero. O contraste entre a sua aparência, ainda impecável apesar da derrota, e a maneira humilhada como Inês havia sido deixada no chão, despertou em Beatriz um último e decisivo sentimento de repulsa. "Você achava que eu era burra, Rogério?" perguntou ela, a voz baixa, mas penetrante. Ela carregava a pasta com os documentos que ele havia tentado esconder. "Você pensou que bastava eu estar cansada e longe para que você pudesse reescrever a realidade?" Rogério levantou-se, jogando uma camisa pela metade na mala. Ele tentou mais uma vez inverter a situação. "Eu me empurrei para isso, Beatriz. Seu trabalho é a sua vida. Você está sempre viajando, sempre ausente. Eu fiquei sozinho nesta casa, sentindo-me um empregado. Eu sou seu marido, não seu assistente. E a minha mãe? Você a humilhou e a deixou jogada na rua para quê? Para se sentir mais homem?" Beatriz caminhou até o centro da sala. "Eu sei que negligenciei a minha mãe. Eu sei que a distância que coloquei entre nós permitiu que você se sentisse à vontade para criar essa farsa. Eu sou culpada por ter te dado poder, mas a maldade que você usou para ferir a única pessoa inocente que restou na minha vida é só sua." O confronto atingiu seu ponto máximo quando Rogério, num último ato de desespero e covardia, tentou pegar a pasta das mãos dela. "Eu não vou aceitar essa humilhação. Eu tenho direitos." Beatriz recuou com um movimento rápido, protegendo os documentos. Seus olhos encontraram os dele, e a decisão de afastar-se definitivamente de qualquer vestígio de seu passado emocional com ele foi tomada ali. "Se você tentar tocar em mim ou nesses papéis, Rogério, eu chamo a segurança e o faço sair daqui agora mesmo, algemado por assédio. A decisão é sua. Sair em silêncio e com uma quantia razoável para recomeçar, ou sair na lama, com todos os seus segredos expostos." A ameaça era real e a determinação dela era palpável. Rogério desabou no sofá, percebendo que não havia como sair daquela armadilha. Ele havia subestimado o poder da verdade e a força da mulher que ele pensava controlar. Ele assentiu lentamente, sem forças para lutar,
ele havia perdido. Enquanto ele voltava a enfiar seus pertences nas malas, Beatriz sentiu um alívio imenso. Não era apenas o alívio de se livrar de um marido manipulador, mas o alívio de ter recuperado a sua bússola moral. Ela havia se perdido na corrida pelo sucesso, mas a queda de sua mãe a havia trazido de volta à essência do que importava: o afeto, a justiça e a lealdade. Beatriz foi até a cozinha, onde Marta e o motorista ainda estavam tensos. Ela os agradeceu, prometeu-lhes segurança e pediu que fossem descansar. Ao passar pelo quarto de hóspedes, viu a porta entreaberta. Inês estava acordada, olhando para o desenho antigo na mesa de cabeceira. "Mãe, a senhora precisa de alguma coisa?" Beatriz sussurrou. Inês olhou para a filha e seus olhos estavam cheios de uma tristeza profunda, mas não por si mesma. "Ele já foi embora, minha filha?" Inês perguntou com a voz baixa. "Não o magoe demais. Ele também deve estar sofrendo." Aquele momento foi o verdadeiro clímax da narrativa. A vítima da crueldade, mesmo ferida, pedia misericórdia por seu algoz. A bondade de Inês era imensurável, e ela ensinou a Beatriz a última lição: a justiça se faz com firmeza, mas o coração de uma pessoa boa nunca se fecha totalmente para a dor alheia, mesmo que seja a dor de quem a feriu. Beatriz sentiu um calor inundar seu peito. Ela havia se recuperado do choque, e agora estava pronta para a reparação. A manhã seguinte nasceu clara e ensolarada, como se o próprio tempo tivesse resolvido lavar as mágoas da noite anterior. Rogério se foi antes do café, levado por um motorista contratado, carregando suas malas e sua derrota silenciosa. A mansão, antes um palco de tensão e falsidade, respirava um ar de leveza inédita. O primeiro som que Inês ouviu ao acordar não foi o frio silêncio, nem o toque de Rogério, mas o murmúrio suave de Beatriz, organizando flores frescas em um vaso ao lado de sua cama. A filha estava ali, de pijama, com o cabelo desgrenhado de quem não dormiu o suficiente, mas com um brilho novo e determinado nos olhos. O processo de reparação começou com pequenos e significativos gestos. Beatriz não apenas chamou um médico e garantiu o conforto da mãe. Ela se dedicou a refazer a ponte emocional que Rogério havia destruído. O médico disse que o seu quadril está apenas dolorido e que, com repouso e fisioterapia, a senhora estará nova em folha, disse Beatriz, colocando o vaso na mesinha. Mas o que a senhora precisa mesmo é de carinho, e isso eu prometo que a senhora terá de sobra. Inês tocou o rosto da filha, aliviada. Eu não queria ter causado todo esse transtorno. Eu só não aguentava mais o silêncio. O silêncio era dele, mãe, nunca meu. Beatriz sentou-se na beirada da cama, pegando o desenho amassado. Eu descobri tudo. As cartas que ele triturou, as mentiras que ele me contou sobre a senhora estar confusa e as ordens para o segurança. Eu devia ter percebido. Eu estava tão presa no trabalho que não enxergava o que estava bem na frente do meu nariz. Eu te amo, mãe. Eu só estava cansada demais para estar aqui. Inês sorriu, um sorriso genuíno que há muito não aparecia. O sucesso tem um preço alto, minha filha, mas o preço de perder a si mesma é maior. Nos dias que se seguiram, Beatriz suspendeu todas as suas viagens e cancelou a maioria de seus compromissos internacionais. Ela não estava apenas cuidando da mãe, estava reconstruindo a si mesma. Ela ligou para seu escritório e, com a mesma determinação que usava para fechar grandes negócios, delegou responsabilidades e redefiniu suas prioridades. A empresa não desmoronou. Pelo contrário, floresceu sob uma gestão mais focada em qualidade de vida e menos em acumulação. A resolução dos conflitos se estendeu a toda a casa. Beatriz convocou uma reunião com todos os funcionários, pedindo desculpas pela atmosfera de medo imposta por Rogério e garantindo a Marta e ao motorista que suas lealdades seriam recompensadas e que a segurança do emprego deles estava garantida. Marta, chorando de alívio e gratidão, revelou a história do bilhete que havia tentado enviar. Eu joguei um bilhete para a senhora, dona Inês, naquele dia que a vi na rua. Dizia, ele está mentindo. Não desista. Caiu perto da azaleia, no canteiro de fora. Inês, emocionada, lembrou-se do som de algo caindo. A verdade havia tentado alcançá-la, mesmo quando o mundo parecia conspirar contra ela. A resolução final do grande conflito
Veio quando Beatriz entregou à mãe a cópia autenticada do aditamento notarial. Lembra que eu te disse que a senhora teria um quarto virado para o sol? Aquele quarto é seu, mãe. Para sempre. Não é um favor, é um direito. E a senhora tem uma pensão vitalícia que lhe garante conforto e independência. Não precisa mais das suas muletas de madeira. Vamos providenciar as mais modernas. Mas o mais importante, mãe, é que a senhora não precisa mais de nada para ser importante para mim. Inês olhou para o documento, depois para o rosto da filha. A segurança financeira não era o que importava, mas o gesto por trás dela. Você não precisa me dar uma casa, minha filha. Você me deu um lar. Naquela tarde, mãe e filha fizeram uma visita ao jardim. O canteiro de azaleias estava mais florido do que nunca. Juntas, elas encontraram o pequeno pedaço de papel amassado, ligeiramente úmido, mas com a letra de Marta ainda legível. Não desista. Aquele bilhete que falhou em chegar a tempo era a prova física de que a bondade e a verdade estavam sempre presentes, esperando apenas o momento certo para serem descobertas. Os arcos narrativos dos personagens se fecharam. Inês não era mais a mãe culpada e hesitante, era a matriarca honrada e amada. Beatriz não era mais a executiva cega e distante, era a filha redimida e presente. A dor do sofrimento havia sido a forja da superação. O último capítulo daquela história não foi marcado por grandes reviravoltas ou confrontos, mas sim pela suave e reconfortante melodia da vida que se reorganiza com propósito. As semanas que se seguiram transformaram a mansão de Rogério, antes um palácio frio de exclusão, em um verdadeiro lar aquecido pela presença constante de Inês e pela dedicação renovada de Beatriz. O ritmo da casa desacelerou. As refeições passaram a ser feitas na cozinha e não na sala de jantar formal. E o bolo de fubá, enfim, encontrou seu lugar na mesa do café. A alegria de Inês era contagiante. Não era uma euforia ruidosa, mas uma paz profunda que se manifestava no brilho de seus olhos e na ausência daquela tensão crônica em seus ombros. O arco de sofrimento de Inês havia se completado, e agora ela vivia a fase da gratidão e da plenitude. Ela se sentava na varanda, na cadeira de balanço virada para o sol, fazendo tricô para os netos que não moravam ali, mas que sempre a visitavam nos fins de semana. O som rítmico das agulhas era o novo e bem-vindo contraste com o silêncio de outrora. As muletas de madeira haviam sido substituídas por um andador mais moderno e confortável, e a fisioterapia regular, acompanhada de perto pela filha, trouxe uma melhora significativa em sua mobilidade. Para Beatriz, a redenção não veio na forma de perdão imediato a si mesma, mas na constante busca pela presença. Ela descobriu que o sucesso profissional não era um fim em si mesmo, mas um meio de construir uma vida que honrasse seus valores. O escritório formal continuava sendo usado para reuniões importantes, mas ela fazia a maioria de seu trabalho em um laptop na sala de estar, garantindo que estivesse a poucos passos da mãe, pronta para um chá, uma conversa ou um simples toque. Ela finalmente compreendeu que o distanciamento era um luxo que ela não podia se dar. Uma tarde, enquanto Inês cochilava na varanda, Beatriz sentou-se ao seu lado, observando a serenidade em seu rosto. Ela pegou o desenho antigo que agora ficava emoldurado em sua mesa de cabeceira, o anjo protetor desenhado por uma criança. Ela sorriu ao pensar em como o papel havia invertido os papéis. Na infância, Inês a protegeu do mundo. Na maturidade, foi Inês quem precisou ser protegida da cegueira de Beatriz. E agora, as duas se protegiam mutuamente, vivendo em um equilíbrio de amor e responsabilidade. Naquele momento de reflexão, Inês acordou devagar, sentindo o calor do sol em seu rosto. Ela viu a filha e, com um esforço, pegou sua mão e a beijou. "O que a senhora está pensando?" perguntou Beatriz. "Estou pensando em como tudo muda, minha filha. Pensei que o Rogério tinha vencido, que aquele dia no portão seria o meu fim. Mas a verdade é que ele me fez um favor. Ele precisou me quebrar para você me enxergar de novo. Eu me sinto mais perto de você agora do que me senti nos últimos 10 anos de sua vida. E eu me sinto mais inteira, mãe." Beatriz admitiu com um nó na garganta. "Eu tinha tudo e não tinha nada. Eu estava morando em uma mansão, mas não tinha um lar. A senhora me trouxe de volta para casa.
As duas ficaram em silêncio por um longo tempo, apenas aproveitando a companhia e o som dos pássaros no jardim. A casa, antes palco de humilhação, estava se transformando em um santuário de afeto. Na cena final, mãe e filha levantaram-se da cadeira devagar. Inês, apoiada firmemente no braço de Beatriz, caminhou com ela pela varanda, apreciando as begônias que a filha havia replantado em sua homenagem. O sol da tarde criava longas sombras. Elas caminhavam juntas, no mesmo ritmo lento e compassado, em uma dança de apoio e dependência mútua. Desta vez, o amor que Inês sempre deu voltou. Não apenas em forma de segurança ou bens materiais, mas em presença, em tempo e em uma promessa de lealdade inabalável. O laço materno, posto à prova pela crueldade e pela ausência, provou ser o mais forte e resiliente de todos. A idosa finalmente entendeu que, após toda a dor, ela havia conquistado seu lugar ao sol, um lugar firme, inteiro e irreversível, no coração e na vida de sua filha. E aquele sim era o seu verdadeiro palácio.